Boa tarde, galera! Vamos para mais um podcast aqui da Omega Invest. Hoje com a presença ilustre do Rodrigo Martins e do Vinícius Basílio e do William Matos. Né? Hoje a gente fala sobre um tema um pouco mais restrito aí para Faria Lima, né? Talvez não é muito popular aí o tema mesa de operações, mas vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro apresentar para vocês o Rodrigo Martins. Rodrigo, se puder contar um pouco a sua história, de onde você veio, o que você faz aqui na Ômega. Prazer estar aqui com vocês, né? Eu tenho 12 anos de carreira, basicamente sempre fui operador de mesa, né? Que inclusive é o meu trabalho aqui na Ômega, então eu acabo acompanhando a carteira de alguns clientes, muito focado aí na renda variável. E você, Vinícius Basílio, fala pra gente um pouco sobre você, um pouco da sua história, o que você faz aqui na Ômega. Bom, na Omega Invest eu também faço o trabalho de assessor, mesas de operações, né, na parte de renda variável, mas também tem uma carreira de 12 anos aí já na parte de ações, né, onde a gente acompanha o mercado e dá todo esse suporte e assessoria para o cliente. Tá certo. Poxa, o William eu não vou apresentar, porque o William já apresentei no episódio anterior, no podcast anterior, né? Deu muito trabalho aí, né? Fala demais, então é melhor eu deixar ele descanteio um pouco. Ao contrário, né? Ele e o Jonas não param de falar. É um disputando quem fala mais. Agora esqueceu de apresentar o Magal, né? Desculpa. Sim, perdão, pessoal. Esse daqui é o Magal. Ele é o nosso deus aqui em Supreme Osso. Ele representa muito o Javali, né? O Vini. O Vini. No estereótipo, tá? Mas no espírito ele representa todos nós, né? E, poxa, trabalho com um pessoal aqui há mais de 10 anos, né, Rodriguinho? Já conheci esse pessoal aí de longa data. Além de sócios, são amigos, né? Então, enfim, somos literalmente uma família, né? É verdade. E, Rodriguinho, explica pra gente o que é uma mesa de operações. Vamos lá. As casas, elas disponibilizam o home broker, onde o cliente ele se autoatende, ele entra lá, decide sozinho o que ele vai fazer. Mas o que é home broker? É uma casa quebrada? Não. Ah, tá, entendi. O home broker é um lugar onde as pessoas, os clientes, compram, vendem as suas ações, montam suas estratégias por lá, né? Algumas casas como a Ômega disponibilizam esse serviço de mesa de operações, tá? O que tem lá dentro? Tá? Tem um operador de mesa que ele faz a ponte entre o mercado e o cliente. Tá? Então, esse operador de mesa, na grande maioria, é um profissional que conhece muito de renda variável, conhece muito de ações. Então, ele traz um conforto ali para o cliente, porque ele explica a operação, ele ajuda quando é o melhor momento de entrar, de sair, como executar as operações. Então, ele facilita o trabalho, ao invés de você ir lá e executar tudo sozinho, às vezes gerando alguma dúvida, não tem tempo para fazer, o operador de mesa ele facilita esse trabalho. Tá certo. Então o home broker é um site que o cara entra lá, faz a compra de uma ação, vende uma ação, é isso que ele faz, né? Então, exemplificando para a galera, o home broker é como se fosse um site onde ele vai lá, escolhe o que ele quer comprar, o que ele vai querer vender, e simples assim, com um clique ele compra, vende, e não é um cara que tá começando. É simples ele fazer isso, na sua opinião? Operar no home broker é simples, né? O difícil é você decidir o que fazer no home broker. Tá certo. Mas ir lá apertar os botões é simples, é muito tranquilo fazer isso. Tá certo. Vini, o que um operador de mesa faz? Qual que é a rotina dele? Fala pra gente um pouco sobre isso. Bom, pegando mais ou menos o gancho aqui que o Rodriguinho falou, né? O assessor da mesa, ele desde executar as ordens, né, para o cliente, ele é os olhos do cliente para o mercado de renda variável, tá? Então, é ele que está olhando as oportunidades, porque imagina, o cliente às vezes não tem tempo para ficar olhando o mercado, ficar olhando as notícias, recomendações e tudo mais, né? Então a gente fica olhando o tempo todo, né? Então quando a gente acorda, a nossa rotina é saber como que a Ásia fechou, Japão, Hong Kong, China, quais são as informações, então isso já faz parte da nossa rotina, né? Porque isso vai influenciar o desempenho das ações, das carteiras e tudo mais. E a ideia é justamente munir os nossos clientes das informações, porque quem toma a decisão de fato é o cliente.
A gente passa a informação para ele, ó, tá acontecendo isso no mercado. Ó, a gente faz a sugestão para o cliente de tal operação em bolsa, em ações, e o cliente que dá o veredito final, né? Ele que manda, pode fazer. E a gente faz a operação, tá? Desculpa, pode continuar aí, eu tô... Então, um assessor, um operador de mesa é exatamente isso, né? Ele olha as informações, olha as oportunidades e entra em contato com o cliente de forma ativa para falar como está a carteira, acompanhar a carteira do cliente, se está ganhando, se está perdendo, né? É muito fácil ligar para o cliente quando tá tudo quando dando tá certo, dando né? tudo certo, né? Mas quando tá dando tudo errado, aí que é muito desafiador falar com o cliente, né? Mas é isso, é acompanhar a carteira dele, acompanhar as oportunidades e tudo de acordo com o perfil do cliente, de acordo com os objetivos, a gente vai lá e faz a sugestão pro investimento. Muitas vezes o nosso trabalho, ele parece que você é um analista, e na verdade não, né? Exato. A gente tem uma estrutura por trás, tem o banco por trás, o BTG, que tem lá um time de 100 analistas, que o cara conhece a Vale, conhece o diretor, o CEO da Vale, conhece o CFO, ele vai lá... toda hora, Tá na China toda hora, faz a ponte aérea, o cara vai lá, conhece as minas da Vale, por exemplo, né? Então a gente pega essa informação desse cara, traduz de uma maneira simplista, né? Para que o investidor na ponta final consiga entender o que aquele significa, né? Exato. Então, por exemplo, fala sobre EV/EBITDA, né? Se for trazer isso para um médico, é uma coisa que o cara não entende, né? Agora, quando isso fala sobre endividamento, aí o cara você traz uma língua mais simples, né? Então, é um trabalho que envolve muita tecnicidade, né? Nós somos muito técnicos, né? Isso envolve, além dos anos de experiência que a gente tem, além da vivência de mercado, que isso é muito importante, né? Você não vira um broker do dia pra noite, são anos, né? A gente tem mais de 13 anos de história, né? Então isso acaba sendo importantíssimo, né? Certificações, você tem que ser técnico, né? E aproveitando o gancho aqui, né, Rodrigo? O que um profissional de mesa precisa ter, né, para trabalhar? Você diz em termos técnicos, Em termos técnicos, o que esse Esse cara é o William, precisa? não é Rodrigo, não. Você não me tira da cabeça, hein, Saulo? É uma relação, gente. Já liguei É uma muito hoje, relação galera. de Eu fiz muito muitas amor. ligações, eu tô muito louco aqui. Inclusive, a gente chega no termo insalubre aqui, tá? A gente fala sobre Já vai insalubridade. entrar aqui, nesse isso. ponto daqui a Mas pouco. antes de você falar, William, eu posso só... eu acho que o Claro, Saulo pode, falou cara. da nossa rotina. A nossa rotina, ela eu acho que vai um pouco extra das 8 horas, né, do horário comercial, né? Isso que ele falou é super importante. A gente tem que ler relatórios para traduzir para o cliente, a gente tem que estar antenado, a gente tem que justamente saber as recomendações do BTG, traduzir para o cliente. E não tem como ler relatório no meio do dia, né, Vinícius? Você lê Exatamente. antes, depois, enfim, a não ser que o relatório tenha saído quentinho ali na hora, e não tem jeito. Exatamente. Mas... Então exige muito a nossa rotina exige muito extra horário comercial, né? Então você chegar antes, você tá vindo pro trabalho, você tá escutando o call do BTG e tudo mais. Depois você lê os relatórios justamente e se preparar no dia seguinte para falar com o cliente. Então isso que você falou faz todo sentido e é uma rotina um pouquinho pesada. É verdade. Boa, né? boa. Que além você tá falando de mais de 300 empresas na bolsa que a gente tem que acompanhar. A gente tem que acompanhar também empresas que estão fora do país, empresas americanas. Acompanhar a China, que ultimamente está sendo bastante comentada, né? Aconteceu uma coisa com uma incorporadora chinesa, o que isso reflete no Brasil, né? Então acaba envolvendo mais complexidade. Mas daqui é pra gente a fichinha, né, Vini? É o nosso beabá, né? Depois de ter feito isso por 10 anos, aí é fichinha. Vai no automático, Mas né? acho que pegando o gancho ou voltando na sua pergunta, para quem quer, inclusive, entrar no mercado, geralmente são estudantes de economia, administração, engenharia ou correlatas. Tem bastante certificados, né? Então tem uma sopinha de letrinha aí pra gente falar, CPA 20, CFA, CFP, CEA, bem importante isso. E tem cursos. Ancord, essa daí é bem importante, porque senão você não aperta o botão da compra e da venda. E tem cursos, né? Sampo, que é aqui do lado, inclusive da Ômega, que tem bastante cursos específicos. Então, a parte técnica é essa. Além do que os meninos falaram, de ler relatório, enfim. Mas para entender o relatório, o beabá ali, o economês, precisa ter uma base. Tem sentido, né? Vini, que perfil, um profissional que trabalha em mesa, que perfil que o cara tem que ter? O cara tem que ser analítico, o cara tem que ser crítico, tem que ser comercial, tem que ser muito louco. Muito louco é o pré-rec. É o pré-rec. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, tá? Eu acho que
trabalho de mesa você tem que ser bastante focado, bastante intenso, mas também você tem que ser técnico, saber a linguagem do cliente, porque não adianta, como você falou, né? EBITDA, falar EBITDA pro cliente e o cliente vai falar... tem gente que é investidor economista, vai saber. Sim, mas né? quem não é... Quem não é um médico, por exemplo, fala, pô, o que você tá me falando? Não conhece Fala do aí. assunto, é É de verdade. começo daí? Exatamente. Então eu acho que tem que ser uma pessoa muito centrada, com muita... Me ajuda aí. Não, cara, por você precisa favor. ter resiliência, Resiliência. né, cara? É porque você vai ligar pro cliente pra dar o que vocês falaram, pra dar, às vezes, notícia ruim, né? E o cliente não quer saber que ele tá perdendo o dinheiro dele, mas você, enfim, tem que mostrar pra ele que aquela ligação é pra gente, estamos analisando, é pra mudar aqui, de repente, né, vamos sair de Vale, entrar em Petro, e isso você precisa ser muito resiliente e ter bastante jogo de cintura, porque não é fácil. Exatamente. O operador ele tem que ser multitarefas, Isso aí. né? Porque você está acompanhando aqui as ações, você está acompanhando o mini dólar, você está acompanhando o mini índice, e aí você está conversando com um cliente que quer encerrar uma operação, está montando uma operação estruturada, então equilibrando os Tá pratos acompanhando ali margem o de dia inteiro. operação, né, Rodrigo? Isso mesmo. Muito dinâmico, exatamente isso. É verdade. É legal que essa parte de mesa de operações, a parte de corretora, sempre fica concentrada aqui no eixo Faria Lima, né? E aí é muito comum, né, a gente ouvir falar aqui dentro desse eixo sobre Faria Limer. Quem é o Faria Limer? Quem são os Faria Limers? Eu acho que cada um de nós tem um pouquinho de Faria Limer aqui, até porque a gente tá no mercado há bastante tempo, né? Mas o Faria Limer, só para vocês entenderem, tá? São profissionais que trabalham do eixo da Faria Lima no começo, então ali na Potato Square, que é o Largo da Batata. Potato Square. E aí você vai um pouquinho mais pra frente pro Itaim, do Itaim pra Vila Nova Conceição e termina aqui na Vila Olímpia. Então são os profissionais que trabalham, né, nesse eixo. Só que além disso, esse profissional ele tem um estilo de vida. Então ele usa camisa de alfaiate, geralmente calça apertadinha, curta, rap socks ou sem meia, e ele bebe muito, olha lá, água com gás, Gin tônica. gin e água com gás com limão espremido. Então assim, esse cara é o famoso Faria Limer, ou Faria Limer. Quem tá Né? no topo da pirâmide? Primeiro vem o gestor de fundo, Primeiro eu acho que vem o gestor do fundo, né? Depois vem, acho que os analistas. onde que tá o Stag nessa história? O Stag tá lá embaixo na pirâmide, no organograma dos pássaros. Pesquisem sobre o organograma dos pássaros, o Stag tá lá no sal. É melhor a gente não falar sobre ele, mas vocês pesquisando vai ter um negócio bem intuitivo. E o William, qual que é o meio de transporte do Faria Limer? Cara, era há um tempo atrás o patinete. E a vestimenta? Cara. A vestimenta é o que eu falei. Camisa e alfaiate, calça alfaiataria também. Geralmente Coletinho. a calça... Tem o colete, boa. Tem o coletinho, né? Seja estando calor ou frio, tem o colete. Não consigo entender, mas esse Os caras colocam uma blusa de lã, assim, né? é isso, coloca uma Ó, blusa de lã. ó. Ou você pega o tricô, né, e coloca ele no ombro, né? Estamos numa bolha, né, meu querido? É uma bolha. Uma bolha. É uma Você acha bolha. que essa vida de Faria Limer é glamurosa? Você vê glamour nessa vida? É glamurosa, mas ao mesmo tempo é muito interessante, né? Quando a gente fala do IB, por exemplo, que é Investment Banking, tem várias áreas do Investment Banking que o cara trabalha 14, 15 horas no dia. O bônus é gigante. Tá bom, mas o cara trabalhou e ralou muito, desde o estagiário até o cara mais sênior, né? Se a gente falar da mesa... quantas ligações a gente faz por dia? Muitas ligações. É mais trabalho e menos glamour, na verdade, né? Exatamente. Rodriguinho, conta pra eles quando você tinha o... Como é que chama aquele aparelho da Etrali. ligação? O Etrali. Quantas ligações ficavam esperando lá? Isso, o que era o Primeiro, Etrali? é o Explica o Etrali, que era e aquilo. depois, Que quantas é muito ligações difícil você ficavam? ver isso em qualquer outro lugar, né? Você vê em mesa de operações, você não Isso vê. aí, é bem específico. O Etrali é um telefone. Um trambolho no Né? cacete, né? Porque parece um monitor de tubo na sua frente, assim. Né? Deitado. Enfim. Não sei se dá pra colocar imagem no podcast, mas se der, a gente coloca o Isso Etrali. aí. E o Etrali, você vê as ligações não só da sua equipe, como da mesa inteira. Então, aquele negócio fica
tocando a ligação o tempo inteiro. Então você consegue atender as suas ligações e as ligações de qualquer pessoa. Caso o operador está ocupado, você puxa ali a linha para tentar Você já ajudar, ficou ver com o que é, né? quantas linhas ali paradas? Você falou, doutor, um minuto aqui, e atendendo o outro. Eu já passei por algumas crises, alguns circuit breaks, então Muitas. já fiquei com muitas linhas na espera, Muitas. né? Então imagina, você tem que acertar o cliente, você tá comprando e tá vendendo ali direto da bolsa, né? Existe algo chamado conta-erro, né? Que é quando você erra. Então era pra comprar 100, você comprou 100 mil, deu ruim, né? Deu ruim, né? É a vida, né? Ou era pra comprar, vendeu, deu ruim de novo. Então essa é a vida do operador, não é só bônus semestrais gigantes, eu vou comprar o carro, vou comprar... Não é só isso. Não é só isso, né? Não é só É insalubre. É insalubre. 16 16 horas por Esse dia. ponto é importante, né? Porque assim, ao mesmo tempo que é uma carreira, né? Todo mundo quer seguir, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Porque Então, você o plano tá ali... JK lá, quanto que é 5 anos em 50? Como que é? Acho que é 55, né? 55, né? 55. 50 anos em 5. É um operador de mesa. É muito insalubre. Esses dias eu flaguei o Vini na Copa, comendo miojo. Cadê? É a câmera ali? Isso não é verdade. É verdade. É ali? É verdade. Olha, não acredito. Ele bebeu água fervendo, cheirou o pó e comeu miojo cru. É muito insalubre. Não, o cara É fica muito meio insalubre. louco mesmo nessa... Você Não, acha que mas você vai embora pra casa com algumas operações na cabeça. Puxa, deveria ter feito isso, aquilo. Você Às nunca vezes você é. acorda, você sonha. E os É uma primeiros loucura, meses, uma é isso que eu loucura. ia falar, os primeiros meses, meu, eu acordava todo dia, era 4 da manhã, sonhando com as operações que tinha feito pro cliente, falando, meu Deus, Eu não sei será se que vocês vai já fizeram subir? isso, né? Mas quando você vai passar roupa, Hum. aí você liga o ferro e você volta pra ver. Você já desligou o ferro. Só que você volta 10 vezes pra ver se o ferro tá desligado. É isso aí. Já viram? É isso aí. Sai de casa e fala, meu, será que eu deixei o ferro ligado? Aí você volta de novo. A vida de um operador de mesa é assim. Nossa, será que eu fiz a operação certa? Será que eu encerrei a operação que tinha que encerrar? É assim, né? Isso aí. Tanto que assim, a gente aqui, nossa Vocês têm média alguma de experiência idade... dessa? Desculpa, Saulo. Vocês têm alguma experiência dessa? Nossa média de idade aqui é 20 anos, né? E, ó, a carinha. Ela, Cara, se eu falei que a gente tinha 3 experiências, essa história não cola. não vai rolar, né? Trabalho infantil. Não, mas olha a na- nossa na cara, Faria mano, Lima. de 20 aninhos aqui, ó. O cabelo caiu. Desculpa, você tinha me perguntado algo, eu te atropelei. Se você já vivenciou alguma situação dessa, de ficar muito louco, pirado, já sonhou com alguma coisa. Cara, direto, né? Direto. Eu acho que depois de um tempo a gente acaba se acostumando, o sonho volta ao normal, assim, mas no começo, quando eu entrei na mesa, era muita responsabilidade, muito novo, né, aquela rotina, porque o operador também tem muitos controles para fazer, né? E são controles que se você não faz, a perda financeira para o cliente é certa, né? Para o cliente e, consequentemente, para a instituição que você trabalha. Então, fica bastante tenso, né? Eu imagino que, assim, é claro, toda profissão tem a sua adrenalina em alguma parte. Né? Imagino que, por exemplo, o médico cirurgião tá operando o coração do cara. O cara tá... Ele é frio, mas ao mesmo tempo corre uma adrenalina É isso. gigante. Quando a gente entra numa operação pro cliente, a gente acaba entrando na adrenalina. Vai fazer um day trade, né? Quando você compra ação e tem que vender no mesmo dia. Né? E você... Eu lembrei desse negócio aqui, cara. E quando você no leilão você coloca uma ordem gigante de venda e o preço começa a derreter. Vai ter que explicar melhor pra galera. Então, explica pra galera aí. Ô, Vini, eu não- eu acho que bota você no precisa detalhe. explicar. Não vou explicar. O Vini é a melhor pessoa para explicar o leilão. Explica isso daí, cara. Pessoal, eu não queria tocar nesse assunto, mas e não tava nem combinado isso aqui. É, porque você vai aprendendo um pouco, né? Quando você entra na mesa, você é novo, né? Você não sabe muitas coisas, né? E eu era novinho de mesa, né? E eu acabei... O cliente pediu para eu fazer uma operação de day trade e eu acabei colocando um lote grande de ações. Se eu não me engano, foi vendendo, né? Vendendo. Foi vendendo. A gente ia Foi fazer... siderurgia, eu lembro. A gente Foi ia fazer cirurgião, uma foi operação de day trade vendido. Vender e recomprar a ação, né? Só que eu fiz isso no leilão de abertura, colocando uma quantidade alta, vendendo a preço de mercado, né? E aí, enfim. Ele mesmo jogou o preço pra baixo de um preço que ia ser muito ruim pra ele. É isso aí. Só que ele ficou mesmo- desesperado, o jovem padawan, né? Mas enfim, gente, eu era novinho de mesa, não sabia nada. Não. Enfim, valeu o aprendizado, né? É isso, Mas acontece.
Mas foi sufoco engraçado, terrível. foi engraçado. Porque eu não era ainda da mesa dele, e eu sentava atrás, e de repente eu ouvi ele desesperado falando com o chefe dele, falando, meu Deus, tá derretendo, o papel derretendo. Pra vocês, né, que não tem muita familiaridade, o papel tava caindo o preço, né? Mas tava caindo porque ele colocou o preço lá no leilão pra cair. Aí o chefe dele virou pra ele e falou, meu... Mas é claro, você colocou a ordem gigante aí de venda, enfim. E o Vini foi bastante zoado nesse... Mirim, jovem padawan. Mas aprendeu. Eu lembro... Isso faz quantos anos, Vini? Muito Bastante. tempo. Muito tempo. Mas ele cometeu o mesmo erro uma semana. É sério? Ele falou sério. Não. Só que foi na compra. Isso Foi não na compra verdade, dessa... Isso não foi verdade. Eu tô muito cético. Eu não... Falando em day trade. Aqui na Ômega, nós recomendamos o day trade? Depende. Eu acho que tem situações que sim, mas a gente não encoraja sempre a fazer day trade por uma série de motivos. Acho que os meninos podem falar melhor. Rodriguinho, o Vini. Na Ômega, nós recomendamos day trade? Sim, recomendamos, né? São operações, como é para você abrir e fechar a sua operação no mesmo dia, ela é muito baseada em gráfico, né? Mas eu acho que são operações bem pontuais, né? Você tem que entrar no day trade quando você tem muitas coisas que te indicam que essa operação vai dar certo. Eu Né? diria que essa é a operação que mais quebra cliente. Desculpa. Não, eu concordo. Eu acho que não é todo dia que tem day trade, né? E acho que toda operação com day trade você tem que usar um stop, tá ali ciente de quanto que você pode perder. Então, você já tem que abrir a operação. Se der certo, ótimo. Se não deu certo, eu tô com o meu risco aqui controlado, né? Mas eu acho que é uma operação que tem que se pensar 2 vezes antes de fazer. Tem que ter muito perfil, né? O cara tem que topar eu sempre brinco com os clientes, né? O dinheiro do leite e o dinheiro do uísque. O dinheiro do uísque você bota no day trade, né? E aí você já sabe que se der errado, aquele dinheiro, você tá limitado àquele dinheiro, né? O seu risco é limitado, né? Não dá pra você fazer uma operação dessa e, enfim, não ter estratégia. Tem que ter estratégia, tem que ter stop, tem que limitar a perda. Se der errado, poxa, você tá limitado até um determinado valor. Vocês concordam? Né? Sim, muito. Eu acho que aqui, na bolsa dá pra você fazer todas as operações, né? Mas aquilo que vocês falaram, eu acho que você tem que ter uma estratégia, um foco. Imagine uma prateleira de ferramentas, é o que dá pra gente fazer em bolsa, né? Se o mercado tá subindo, a gente faz termo, se o mercado tá caindo, a gente faz short. Mercado oscilando, a gente faz long short, e também dá pra fazer o day trade, mas não só focar em uma estratégia só, né? Acho que dá sim pra fazer day trade, a gente recomenda fazer day trade, mas não só viver do day trade, né? Existem outras operações também pra fazer. Até falando um pouco sobre a mesa, né? O grande diferencial de operador de mesa para você fazer as coisas sozinho no home broker é justamente essa expertise, né? Nós sabemos o instrumento certo na hora de usar, Sim. né? Então, é que nem você vai apertar uma porca, né? Então, você vai apertar uma porca, você sabe se é aquela porca no sentido horário, se é no sentido anti-horário. A chave que você A vai chave usar que para você vai aquela usar, porca. Né? Isso. Muitas vezes o cara não tem experiência nenhuma naquilo, entra de cabeça, vai fazer uma operação assim e faz assado. Eu tive uma situação, por exemplo, fiz uma operação, enfim, conversei com o cliente, que ele, poxa, tô com medo da bolsa cair e tal. E cara, tem algumas estratégias que a gente pode usar. Apresentei 4 estratégias para ele de hedge, né? Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, ele entrou no site e fez sozinho, sem minha orientação. Ele pegou aquela informação que eu passei para ele, né? E foi lá no site querer fazer, com o objetivo de não pagar a corretagem. Ótimo, ele foi lá e fez. Na segunda-feira estourou o Wesley Day, foi quando a bolsa amassou, caiu lá e deu circuit breaker, né? Circuit breaker, não sei quem comentou de vocês, acho que foi o Rodrigo. Foi eu. Né? É muito similar ao que aconteceu com o Instagram e o Facebook, né? Tropeçaram no fio, derrubou. É a mesma coisa que a bolsa. Quando a bolsa cai a determinado valor, mais que 10%, ela fica parada por 30 minutos, né? É que a bolsa não é um acidente, né? Uma trava de segurança ali para acalmar o mercado, Isso, né? evitar o caos, né? E aconteceu o que ele fez, só que ele fez o oposto. E aí, meu amigo? Sal, sentiu o gosto amargo do fel, a lágrima escorreu na hora. Então é isso, né? Às vezes, poxa, a mesa é um profissional caro,
É um profissional que estudou muito. O cara, ele é dedicado, ele só faz isso. Ele atende uma quantidade limitada de clientes, né? Ele não atende a massa. É segmentado. Então, um cara que vai operar na mesa, ele tem que saber que ele tá andando no avião. Que ele vai ser bem assessorado, que ele vai ter acesso à informação e que tem um custo inerente a qualquer... Eu diria que é a primeira classe do avião, né? Isso, exatamente. Você vai falar, é que nem o exemplo que o Rodrigo usa, né? Você vai no médico. Você tem a consulta de 500. E você tem a consulta de 50. Só que a consulta de 50 o cara vai te desovar e... É isso aí. Né? Pode dar muito ruim. Pode dar muito ruim. Então é a mesma coisa numa mesa de operações, né? O assessor ele tem esse papel, né? De ser um orientador, de ser... Não tem almoço grátis, né, Saulo? Não tem almoço grátis. E um detalhe, né? A gente também não tem como garantir pro cliente a Rentabilidade, né? rentabilidade. Pô, vamos fazer isso, aquilo e que vai dar certo. Não. Eu diria que o médico, quando você vai no médico, ele não vai garantir pra você que, assim, você vai sair de lá bem. Óbvio que a sua expectativa é que você, né, saia de lá curado, né? Mas ele vai te dar o passo a passo, o tratamento. Exato. É o que a gente faz. Isso aí é um tratamento. A gente dá a direção, né? E... Vocês já viram um cliente ficar rico do dia pra noite? Vini? Olha, eu acho que na bolsa é possível. Não sei se vocês concordam Sim, comigo. sim, Vocês concordo, levantam a mão claro que eu aí, concordo. mas eu acho que a probabilidade é muito pequena. Tá? 000 alguma coisa. Isso, É. muito baixo. É que assim... Você... Como que é o estado do milionário aqui? Tem pra rico ser milionário? Como que é? Não, tem como você ficar rico, né? Só que o cara entrou bilionário. Isso aí é o rico. Eu acho que era isso, né? É isso aí, né? Então, Eu- assim... Acho que ficar rico do dia pra noite é raro. Porque você tem que estar muito alavancado e se você se alavancou, você tá correndo o risco de perder o que você investiu. Mas o que não tem, né? Exatamente. Mas ficar rico em bolsa com bons investimentos de longo prazo, eu acho muito provável. Sim. É altamente provável isso acontecer, né? Eu acho que esse é o ponto, é o longo prazo, né? Geralmente a bolsa é um investimento de longo prazo. No curto prazo a gente pode identificar bastante oportunidades, mas se não der certo no curto prazo, isso é factível, tem o longo prazo para recuperar e superar até o principal, né? O que você investiu. Então, no longo prazo, sim. No curto, eu nunca vi, tá? Só ouço falar, mas ouvi falar. É um detalhe importante também. Em bolsa, tem que saber que ganhar faz parte do jogo e perder também faz parte do jogo, né? Sim. Mas o legal é ganhar, perde, lá no final, pô, tô com um resultado positivo, né? Acho que a palavra, né, Vini, desculpa, é disciplina, né? Exato, Disciplina com os exato. stops, como o Rodriguinho falou. Cara, eu coloquei, a minha estratégia é ganhar 5 e perder 2, né? Um exemplo. Bateu 2 de perda, estopa. Bateu 5 de ganho, estopa. Vai embora. Disciplina. Exato. Isso aí. Um sentimento que traz muito na bolsa, não sei se vocês concordam, é aquela ganância, né? É isso aí. Quanto mais puxar, principalmente, né, na euforia da bolsa, quando a bolsa tá subindo, Todo você mundo é fecha o olho, agressivo. você compra, É né, isso aí. sobe, né? Então tudo você ganha, né? E às vezes o investidor tá ganhando, puxa, ganhei nessa ação 7%. E ele acha que se ele ganhou 2, 3, em uma semana é pouco. Cara, se você pega lá uma grana e coloca em uma renda fixa, no mês, se você ganhar 1%, pô, muito. já é bom, né? Agora, se você em uma semana ganhar 1%, pô, tá top. É Sim. muito bom, né? Mas às vezes, quer sempre ganhar mais. E, na verdade... Fica ancorado, né, naquela experiência que você teve. Disciplina é a palavra mesmo. Tem uma... A gente tem muitos termos, né? Faria liners, né? Para nossa profissão. Então, o cara é um operador de mesa, mas fala Equity Sales Trader. Isso daí Broker. no LinkedIn é broker, trader. É que, claro, né, o trader ele realmente ele é diferente do operador de mesa, né? Mas o pessoal dá uma glamorizada no nome pra dar aquela, né? Dicas para quem quer entrar nesse mercado. O cara quer virar um profissional de mesa. Do dia pra noite, quero virar um operador de mesa. Do dia pra noite, não vai rolar. não, acho difícil. É uma área fechada. Muito fechado. Quantas pessoas tinham? 30 no Itaú pra atender quanto... O Itaú tem 100 mil funcionários, viu, galera? Tinha 30 pessoas na mesa de operações. 30 brokers. 30 brokers. Então, é bem fechado. Mas não é impossível de entrar. não. Hoje com essa estrutura de escritórios, né? Melhorou muito o acesso, né? Você tem, inclusive, pós-graduação, né? Sobre Verdade. operador de mercado Um pouco mais aberto, de né? ações. Né? Então,
mudou muito. Hoje você tem como se especializar, fazer certificações, né? Programa Qualificação Operacional da Bovespa, da B3. Você tem justamente essa pós-graduação. Você tem alguns mecanismos, né? Mas fora essa da via de estudo, qual que é o primeiro passo para quem quer virar um broker? Um operador de mesa? Eu acho que o primeiro passo é gostar do que faz. Eu acho que esse acho que qualquer profissão que você faça, a profissão dá dinheiro e tal, eu acho que você tem que gostar do que você faz. Justo. Eu acho que esse é o primeiro passo. É isso, eu acho que ter uma veia comercial também. Sim. É claro, assim como tudo na vida, você desenvolve, né? Você pode desenvolver a sua parte comercial, a sua parte técnica, mas você precisa gostar de falar com pessoas, né? Você não pode ser um trader que não gosta de falar com pessoas. Não faz sentido, né? Até porque você faz prospecção também, você prospecta o cliente. Você, querendo ou não, você faz parte da vida do cliente agora, do planejamento financeiro dele. Então você vai criar um relacionamento com o cliente. Cara que tem cliente que a gente fala todos os dias, né? Então, mais de uma vez no dia. Mais de uma vez no dia. Isso aí, o cara respira aquilo, né? Exato. Foi o que vocês falaram, tem que ter vontade, né? É algo que demanda muito, tem que ter dedicação, tem que ser intenso, tem que abrir mão de muita coisa para poder se especializar, né? Exato. E assim, além de tudo isso, da força de vontade, tem a questão das certificações que são muito importantes, né? Você precisa Muito ter um ponto de pesado. partida, né? Muito pesado, a pesado, carga isso. pesada, né? Mas estamos contratando, isso é que importa. Isso né? aí. Caso, né, enfim, tem interesse, chama na Ômega que a gente, de repente, pode conversar, né? Poxa, acho que é isso. Não sei se você tem alguma coisa aí mais pra complementar. Não, legal, acho que show o bate-papo, né? Falar sobre... É que nós somos suspeitos, né? A gente curte, já tá na veia isso. Aqui não tem ninguém que não gosta de ser operador, né? Não, Então, não tem. a gente é realmente Não tem. suspeito pra falar, né? Aquela adrenalina, né? Principalmente quando o nosso cliente ganha, nossa, a gente fica muito feliz, né? Sim, Muito é verdade. Pessoal, é isso. Poxa, obrigado. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, né? Agora é o nosso novo canal do YouTube, né? Os podcasts vão estar lá disponíveis. E até o próximo podcast. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço aí. Até a próxima, um abraço. Valeu, tchau, tchau.